Eleições 2018, dando continuidade à primeira rodada de entrevistas ao vivo com os pré-candidatos ao governo. Nesta quinta-feira, nós estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o ex-superintendente da Polícia Rodoviária Federal, o pré-candidato ao governo pelo partido Rede Sustentabilidade, Arthur Nogueira. Boa tarde, pré-candidato. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Por que se candidatar a governador de Mato Grosso? O que é que fez o senhor tomar essa decisão? São vários fatores, mas o principal é a vontade de servir. Eu sou um servidor público há 24 anos e sempre tive essa característica de servir as pessoas. E analisando o quadro, de maneira geral, político, não só no Brasil, mas especialmente o nosso estado, sou daqui de Cuiabá, chegamos à conclusão que posso e devo contribuir muito, até pelos 24 anos que o serviço público me proporcionou de vida. A população de Mato Grosso merece um atendimento melhor do poder público e tem muitas áreas problemáticas, não é, pré-candidato? Qual é a pior delas na avaliação do senhor? Sem dúvida nenhuma, o cidadão merece ser bem tratado. É necessário que o Estado, o Executivo especialmente, o governador do Estado, valorize o servidor público, converse com o servidor, escute o servidor público. O Fórum Sindical está aí para isso. As instituições estão aí para serem capacitadas, melhorar e assim levar uma prestação de serviço eficiente ao cidadão. E a saúde é o grande problema, não só do Estado, mas de vários municípios, porque se o Estado não vai bem, os municípios também sofrem esse reflexo. Em todas essas áreas aí que são vitais para o bem-estar da população, como segurança, educação, saúde, é imprescindível que o servidor público esteja satisfeito para poder prestar um bom serviço à sociedade. Exatamente. E engana-se o gestor que acha que só questão salarial vai motivar o servidor. Não, é necessário que ele tenha capacitação, treinamento, ele tenha que se atualizar, que ele tenha investimento em infraestrutura e também um salário que ele possa tranquilamente trabalhar e prestar um serviço a contento à sociedade, com alegria. Precisa ter a vocação para ser servidor público. E hoje falta essa questão que o senhor colocou aí de capacitação, de treinamento, de incentivo para o servidor? Em muitas áreas, inclusive na educação recentemente, os servidores não podem nem se afastar para fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, nem que seja bancado por ele próprio. Então isso é no mínimo incoerente, porque a sociedade merece um serviço de qualidade. E um serviço de qualidade, a exemplo da iniciativa privada, tem que ter o quê? Profissionais preparados. A valorização do recursos humanos é importante. Por que na iniciativa privada o cidadão vai lá, tira o dinheiro, tira o cartão, paga e exige uma boa prestação de serviço? Se não for oferecida, ele entra com uma ação, ele recorre aos órgãos de defesa do consumidor. Qual que é a diferença para o serviço público? Nenhum. Nós somos pagos pela sociedade. É o imposto de cada cidadão que está nos assistindo é que gera a arrecadação para que o Estado possa custear essa máquina pública. Nós falamos aqui, nós estamos falando sobre qualidade no atendimento à população. Na avaliação do senhor aí, nesse atual governo, onde é que falta mais qualidade? Na saúde. A saúde é o que se fala e o que se escuta a reclamação do cidadão. Porque, Lúcio, veja bem, se você não tiver saúde, você não vai no Parque das Águas, você não vai na Orla do Porto, você não vai na Arena Pantanal e você não vai em uma outra pessoa, no mínimo não vai, porque ela está ali cuidando de você. Então, é prioridade que tenhamos a saúde. Se não tiver saúde, você não faz absolutamente nada. E se brinca com a saúde. É uma novela mexicana a questão dos hospitais filantrópicos, por exemplo. Então, há que se ter o quê? Além de investimento, há que se ter fiscalização.
se não por órgãos de controle, mas por servidores que fazem parte das equipes de fiscalização dos contratos do Estado, para que haja seriedade, para que o dinheiro possa chegar ao cidadão bem aplicado. Além de fiscalização e do compromisso do gestor com um setor tão essencial como é a saúde, o que é que precisaria ser feito, basicamente, para se corrigir todos os erros que existem hoje? Qual seria o melhor caminho, pré-candidato? Como especialista na área de políticas públicas e estudei muito a questão de recursos humanos, a gente precisa se aproximar desse servidor. É ele o primeiro cartão de visita do Estado, não é o governador que está lá no palácio. É o servidor público que está naquele momento de aflição. E aí o policial, o agente de saúde, o professor é que está naquele primeiro contato. Então é necessário que haja essa aproximação, seja através do fórum sindical, seja através de uma visita, reuniões. É preciso ouvir, é preciso escutar esses servidores para entender o que está acontecendo, para que ele possa entender a sua importância na estrutura do Estado. Antes de pintar a fachada, é preciso arrumar a casa por dentro. Sim, é isso? É um processo de dentro para fora. Isso aconteceu na Polícia Rodoviária Federal nos últimos 10 anos. Foi feito um trabalho desta maneira, até se estruturar com nova uniformização, novos postos, novas viaturas, sistema de tecnologia que nenhuma outra polícia tem. E a Polícia Rodoviária Federal hoje é uma instituição respeitadíssima. E com pouquíssimos policiais. Né? Há uma necessidade de 17 E com pouca policiais. Infraestrutura também. Que é uma reclamação recorrente. Sim, é uma informação recorrente. Né? Mas os investimentos que são feitos de maneira cirúrgica. Não é algo assim da noite para o dia, vai lá, não, vou fazer tal coisa e é feito. Não, existem equipes de planejamento que são compostas no departamento e nas regionais que discutem a necessidade. Então, aquilo que é bom para Mato Grosso pode não ser bom para o Mato Grosso do Sul. Então, aquilo que é bom para a Secretaria de Educação pode não ser bom para a Secretaria de Segurança e assim por diante. Então, é necessário que se verifique essa prioridade. Pega os hospitais regionais que estão aí praticamente fechando as portas. Será que a mesma compra feita para o Hospital Regional em Sorriso, ela vale para Rondonópolis? São as mesmas doenças, os mesmos atendimentos? Onde é que está um levantamento? É preciso trazer essa transparência ao cidadão. Ninguém sabe como é que está funcionando. Só escuta que não há recurso, não há verba e o cidadão fica ali no corredor. Então, não importa quem fará, se é o governo federal, se é o estado, se é o município. O cidadão paga o imposto e esse imposto precisa ser transformado em prestação de serviço. O senhor é candidato aí, ou pré-candidato ainda, né? Por enquanto é pré-candidato pelo partido Rede Sustentabilidade. O partido, ele tem conversado sobre alianças, vai se aliar a outros partidos? Como que está essa questão? Há uma conversa em nível nacional, a Rede Sustentabilidade, conversando com o PPL, que é o Pátria Livre, e com o PROS. O que se definirá serão nas próximas semanas. E daquilo que se decidir em nível nacional, faremos a avaliação aqui em nível regional, junto ao porta-voz da Rede Sustentabilidade no Estado e a direção estadual. As alianças aí que podem ocorrer, que podem vir a ocorrer, seria então com esses dois partidos, com o PPL e com o PROS? Somente esses dois. Somente esses dois partidos. Exato. Isso já é uma definição do partido, do Rede Sustentabilidade. Nós temos um cuidado muito grande com relação a isso. Por quê? Nós queremos e nós entramos nessa vida política pela primeira vez, se filiando a um partido, com um cuidado muito grande na escolha do grupo, para que Mato Grosso tenha uma alternativa fora desse cenário que a gente vive há alguns anos. Que cenário que é esse, pré-candidato? O cenário da corrupção, do balcão de negócios, entre outras coisas que a sociedade acompanha diariamente na imprensa. Quando o senhor fala aí de corrupção, de balcão de negócios, isso se aplica apenas no campo nacional ou serve para Mato Grosso também, ou se encaixa aqui? Não, infelizmente no Brasil, isso está em nível de município. Não é só Mato Grosso, só Cuiabá, não, são milhares de municípios
né, estaríamos sendo levianos se falar 100%. Né? Mas todos os municípios aí que são mostrados nos meios de comunicação, há sempre um foco de corrupção, mesmo depois de quase 15 anos de operações constantes da Polícia Federal, do Ministério Público, da CGU, ainda pessoas insistem em cometerem os chamados malfeitos, né? Então, a corrupção e também a malversação do dinheiro público, que é tão ou mais danosa como a corrupção. Nessa política de alianças, o foco do Rede Sustentabilidade, então, é ficar bem longe dos fichas sujas. Sim, eu brinco que em época de Copa do Mundo, nós somos o Cuiabá Esporte Clube e vamos enfrentar o Real Madrid. Vamos entrar em campo, vamos jogar de uma maneira clara, limpa, para que tenhamos aí um resultado lá no dia 7 de outubro. E como vai ser essa batalha para enfrentar o Real Madrid? Porque aí tem como fatores adversos, né? Pouco tempo na propaganda eleitoral, pouco tempo no rádio e na TV, poucos recursos do fundo partidário e também existem aí agrupamentos políticos aí que têm um poderio econômico muito forte. Como é que vai ser essa batalha aí? Bom, eu além do otimismo, eu tenho uma fé muito grande, certo? Então eu penso que é um momento de mudança, a sociedade precisa entender, em especial aqueles quase 50% que votaram branco, que votaram nulo, ou que nem foram às urnas, precisa entender que é o momento de se colocar dentro do processo eleitoral para promoção dessa mudança. Não ficar reclamando que a justiça não funciona, a polícia prende, o judiciário solta, fica com essa conversa. Não, há a grande chance de promover um julgamento muito rápido. A eleição é dia 7, vá às urnas, dê o seu voto, final da noite já está declarado o resultado e aqueles que praticaram os maus feitos, que não foram bem nos seus mandatos, já saberão que dia 1º de janeiro, às 0 hora, começam a cumprir a sua sentença dada pela população, porque o voto é igual para todos. Porque tem uma equação difícil de ser resolvida e não é pré-candidato. O eleitor que quer mudança é exatamente o mesmo que não quer ir votar. Não é isso? Exatamente. Nas últimas eleições isso é muito claro. Então, são essas pessoas que precisam se somar a uma parcela daquelas que foram às urnas, mas não conseguiram derrotar aqueles que ainda insistem, né, em se beneficiar de grupos políticos. Né? O político é um servidor público, eleito, ele só não é concursado ou contratado para servir a sociedade. Ele precisa servir a sociedade e não enriquecer-se e não gozar dos privilégios que a lei o coloca nessa condição. É preciso convencer esse eleitor que na política também pode ter gente de bem, pode ter gente honesta e que nem tudo, para usar um termo aí que muita gente conhece, que nem tudo é podre no reino da Dinamarca, no caso aqui, no nosso reino. Eu costumo não generalizar e também não fazer julgamentos. É para isso que existem os poderes, para trabalhar cada um dentro do seu quadrado. Agora a gente precisa trabalhar a meritocracia, né? Isso é claro. A gente precisa valorizar aqueles que realmente conhecem, aqueles que realmente se dedicam e que se colocam à disposição. Essa história da época lá... Não basta apenas ser honesto. Não. Tem que ser, porque honestidade é uma obrigação. Agora precisa ter competência. Todos. Exatamente. Precisa ter esse comprometimento, né, de fazer para o coletivo. Citar um exemplo aqui, das obras da Copa. Né? Havia necessidade de várias obras? Sim, as de mobilidade urbana seriam benéficas à sociedade, à capital. Agora, será que a arena, os centros de treinamento, que já comprovadamente houve desvio de recursos, eram essenciais naquele momento? E a sociedade foi ouvida? Ou foi inserida no vagão do oba-oba? Né, do que, vem a Copa Brasil, vão assistir o jogo. Quantas pessoas tiveram na arena que são daqui de Cuiabá?
pouquíssimas pessoas num universo de 45 mil ingressos vendidos, porque não tinham condições e poder aquisitivo para comprar os ingressos. A maioria eram pessoas de fora. Então assistiram pela TV, pelas praças, pelo FanFest. Isso eu sei porque eu participei diretamente dessa operação. Pouca gente na arena e, por enquanto, nenhuma no VLT. Exatamente. Como será, o futuro a Deus pertence. Muito obrigado, pré-candidato, pela participação e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço esse espaço que é muito importante para a gente.